Olá pessoal, esse é o quinto vídeo da aula de derivadas parciais. Então o que a gente vai fazer aqui é resolver exemplos, tá? Então vamos lá, ó. Exemplo 5, determine fx, fy, fz da função fxyz igual a e elevado a xy ln de z. Acontece aqui, isso aqui é uma função de três variáveis, tá? Então é diferente do caso anterior, que a gente tinha uma z era uma variável dependente xy. Aqui não. X, y, z são três variáveis independentes, tá? Então essa fxy define, sei lá, uma variável w, tá? Então w é uma variável dependente de xyz, tá? Então isso aqui é uma função de três variáveis. Então a gente tem três derivadas parciais para calcular. Como funciona? O cálculo é análogo ao que a gente já vem fazendo, quer ver? Então fxyz é a função e elevado a xy vezes o ln de z. Vamos primeiro calcular a derivada em relação a x. Então como é que fica del f del x? O modo que a gente usa para calcular derivadas é a mesma estratégia para funções de duas variáveis, tá? Você vai... Como aqui eu estou calculando derivada parcial em relação a x, você vai tratar y e z, tá? E as funções dessas duas variáveis como constantes. Então, por exemplo, aqui, ó, o ln de z é uma constante. Então, você pode colocar para fora a derivada. Então, isso aqui fica del f del x, vai ficar igual a ln de z vezes del x da exponencial de xy. Certo? Agora, então, a gente tem que calcular essa derivada aqui, ó. Acho que é a composta, né? X é uma função, estou pegando a exponencial compondo com a função xy. Então aqui a gente vai usar a regra para derivada dessa aqui, né? Derivada exponencial é e elevado a u vezes u', tá? Pela regra da cadeia. Então isso aqui é del f del x, vai ficar igual a ln de z vezes a exponencial de xy, né? Xy aqui é o u, tá? Vezes del x de xy. Então, del f del x vai ser ln de z vezes exponencial de xy. Agora, essa derivada, se você olhar, a gente calculando a derivada da função x vezes y. Só que a derivada é em relação a x. Então, y é uma constante, então você pode pôr para fora da derivada. Então, essa derivada é igual a y vezes del x del x. Del x é 1. Tá? Então, del f del x. Então, esse aqui é 1. Então, vai ficar y vezes ln de z. Não, mudar a ordem. Y vezes exponencial de xy vezes ln de z. Então, para funções de três variáveis, na hora de calcular a derivada parcial, não tem segredo. É igual o mesmo método que a gente utiliza para calcular para ter funções de duas variáveis. O que acontece aqui é que nós teremos três derivadas parciais para calcular, tá? Se sua função real tem n variáveis, você vai ter n derivadas parciais. É uma derivada parcial para cada direção, né? Para cada eixo. Tá? Então, por exemplo, aqui a derivada de f em relação a y é del y. E a função é exponencial xy ln de z. Então vai ficar del f del y vai ficar igual. Então, ó, de novo, o ln de z só depende de z. Então é a constante. Então fica ln de z, que multiplica del y da exponencial de xy. Derivada da exponencial é exponencial vezes a derivada do expoente, né? Então aqui vai ficar del f del y vai ser igual então, a ln de z, que multiplica a exponencial de xy vezes a derivada em relação a y, né? Del y de xy.
Então aqui fica ln de z exponencial de xy. Aí nessa derivada, eu estou calculando a derivada parcial em relação a y. Então x é constante, então coloco o x para fora. O que sobra é del y, que é 1, né? Isso aqui é 1. Então del f, del y vai ficar x vezes a exponencial de xy vezes o logaritmo de z. Aqui ainda temos que calcular mais uma derivada parcial, que é a derivada parcial em relação a z, né? Então vamos lá, ó. F de xy é a função elevada a xy ln de z. Então se eu for calcular del f, del z, isso é del z, da exponencial de xy vezes o ln de z. Agora aqui, se você olhar, ó, exponencial de xy é uma constante, né? Que não depende de z. Então, o del f, del z, o ln de z você pode pôr para fora. Perdão, exponencial de xy a gente põe para fora da derivada. Então fica exponencial de xy, que multiplica del z do ln de z. A gente usa aquela fórmula lá do cálculo 1, que a derivada do ln de u, digamos que u é uma função que depende de x, estou derivando em relação a x, né? Isso aqui é 1 sobre u vezes u'. Então isso aqui vai ficar 1 sobre z vezes a derivada de z em relação a z, que é 1. Então vai ficar só 1 sobre z. Então fica exponencial de xy vezes 1 sobre z. Então del f, del z é exponencial de xy dividido por z. Tá? Vamos lá agora, mais um exemplo. Bom, isso aqui é mais... Ele é um pouquinho simples também, só que a gente vai ter que usar a regra da cadeia aqui, tá? Dada essa função aí, vamos calcular as derivadas parciais em relação a x e a y. Então como é que fica? Então f de xy, vou copiar aqui, é 3x ao cubo menos 4x ao quadrado y mais 3xy ao quadrado mais o seno de xy ao quadrado. Então a derivada em relação a x é del x de 3x ao cubo menos 4x ao quadrado y mais 3xy ao quadrado mais seno de xy ao quadrado. Gente, ó, na prática a gente faz direto isso aqui, tá? Menos que eu peço para fazer passo a passo. Então como é que fica essa derivada? Derivada 3x ao cubo em relação a x é 9x ao quadrado, né? Fica 3 vezes 3, 9, x ao quadrado. Menos 4. 4y é constante. Derivada de x quadrado é 2x. Aqui, ó, 3y ao quadrado é constante. Derivada de x em relação a x é 1. Agora o seno. Derivada do seno é o cosseno. Aí eu tenho que derivar xy ao quadrado. Em relação a x, então fica y ao quadrado é constante vezes derivada de x é 1. Então isso aqui fica del f, del x. Então fica 9x ao quadrado menos 8xy mais 3y ao quadrado mais y ao quadrado vezes o cosseno de xy ao quadrado.
Agora a derivada em relação a y. Vamos lá. F de xy é a função 3x ao cubo menos 4x ao quadrado y mais 3x y ao quadrado mais o seno de x y ao quadrado. Então, del f del y é del y dessa expressão. 3x ao cubo menos 4x ao quadrado y mais 3x y ao quadrado mais o seno de x y ao quadrado. Ó, vou fazer diretamente, isso aqui já acho que já fiz um monte parecido, né? 3x ao cubo em relação a derivada em relação a y vai zerar, tá? Que é constante. Agora aqui, ó, fica menos 4x quadrado é uma constante, vezes derivada de y em relação a y é 1. Mais 3x, derivada de y ao quadrado em relação a y é 2y. Agora, a derivada do seno em relação a y vai ficar cosseno de xy ao quadrado, vezes a derivada em relação a y de xy ao quadrado. X é uma constante, sai para fora. Derivada de y ao quadrado, 2y. Então, derivada de f em relação a y vai ficar menos 4x ao quadrado mais 6xy mais 2xy cosseno de xy ao quadrado. Bom, um exemplo um pouco diferente, é só no enunciado que é diferente, mas ó. Ache a inclinação da reta tangente à curva de intersecção das superfícies dessa superfície, tá? Ou seja, isso aqui é o gráfico da função meio vezes raiz quadrada de 24 menos x quadrado menos 2y ao quadrado. Ou seja, essa função, é a superfície, é essa verde aqui, tá? Eu coloquei no desenho aqui, ó. Então, a gente vai pegar essa superfície e intersectar com um plano y igual a 2, ou seja, é o plano, esse azul aqui, ó, paralelo ao plano XE com coordenada 2. Essa interseção vai dar essa curva, tá? Nesse ponto, 2, 2 vezes quadrado de 3, ó, esse ponto A aqui, ó. Então, o que ele quer? A inclinação da reta que tangencia a interseção das duas superfícies, que é essa curva. Então, tem uma reta que, nesse plano, que é tangente à superfície, nesse ponto aqui, tá? A gente quer a inclinação dessa reta tangente. Então, o que a gente quer aqui, no final das contas, nós queremos aqui só um minuto que deu problema aqui. O que a gente quer encontrar aqui é uma derivada parcial, porque a inclinação da reta tangente é derivada, tá? Como é que eu sei qual derivada parcial que é? É a derivada em relação a x, porque a gente está fixando o y igual a 2. Tá? A gente está olhando só nesse plano. Então, eu estou olhando os pontos da função em que y é 2. Tá? Então, o que a gente tem que fazer é calcular a derivada de z em relação a x. E depois que a gente achar, calcular nesse ponto 2, 2. Tá? Esse raiz de 3 aqui, ele tá aqui porque ele é a imagem do ponto 2, 2, tá? Se o x for 2, o y for 2, o z é a raiz quadrada de 3, tá? Então vamos lá. A inclinação
pedida é o valor dessa derivada parcial, del z, del x, no ponto 22 raiz quadrada de 3. Como? Então, primeiro vamos calcular o del z, del x. Olha, gente, isso aqui é uma função, tá? Z é uma função de x e y. Então, del z, del x, é uma notação para del f, del x, tá? Então, a gente tem que calcular a derivada da função meio vezes a raiz quadrada de 24 menos x quadrado menos y ao quadrado. Então, del z, del x, constante, é para fora. Então, fica meio vezes del x. Essa raiz, você pode interpretar como sendo a potência meio, né? Potência com expoente igual a meio, né? Que é 24 x quadrado menos y quadrado elevado a meio é raiz quadrada disso aí. Vamos continuando. O del z, del x, então vai ficar meio. Aí, ó, aqui a gente tem que aplicar a regra da cadeia. Aquela regra, para calcular, a gente aprendeu, né? Que u elevado a n' é n vezes u elevado a n menos 1 vezes u'. Então aqui, ó, o expoente é meio. Então vai ficar meio, que multiplica o u é 24 menos x quadrado menos y ao quadrado, elevado a o expoente menos 1, então é meio menos meio, vezes a derivada, no caso aqui em relação a x, de 24 menos x quadrado menos y ao quadrado. Então fica del z, del x. Então isso aqui fica 1 quarto. Aí 24 elevado a meio menos 24. Essa potência aqui, ó. O expoente ali é meio menos 1, que é menos meio, tá? É 24 menos x quadrado menos y ao quadrado elevado a menos meio. Derivar isso aqui em relação a x. Tá? Isso aqui, ó. Como é que fica? Isso aqui é zero, né? Constante. Y ao quadrado é constante também. Então fica a derivada de menos x quadrado, que é menos 2x. Então o del z, del x vai ficar assim, ó. Bom, por partes. 4 no denominador. Esse número elevado a menos meio, né? Essa potência, você pode passar para baixo aqui, ó. Aí troca o sinal, né? Menos meio vira meio. O menos 2x está no numerador. Aqui em cima tá errado, tá? Aí no numerador vai ficar menos x, tá? Porque eu vou dividir 2 com 4. E esse 24 menos x quadrado elevado a meio é raiz quadrada de 24 menos x quadrado menos y ao quadrado. Então, esse é o del z, del x. O que o exercício está pedindo é a inclinação da reta tangente na direção ali do eixo x, né? Paralelo ao eixo x. O eixo vermelho que é o eixo x, tá? E o verde é o eixo y. Ah, tá aqui no GeoGebra. Só que nesse ponto aqui, nesse ponto A, que é o ponto 2, 2, 3, tá? Então a gente tem que calcular essa derivada no ponto 2, y igual a 2, x igual a 2. Assim, no ponto 2, 2 raiz quadrada de 3,
o del z del x vai ficar igual a menos 2 dividido por 2 vezes a... Eu acho que eu tô copiando errado desde o início. Aqui tem um 2y quadrado, tá? As contas estão corretas, mas aqui tem que pôr 2 em todos. Aqui tem um 2. Aqui tem um 2, aí vai zerar do mesmo jeito. Aqui tem um 2. Aqui tem um 2. Aqui tem um 2. Tá. Aí vai ficar... Dentro da raiz quadrada fica 24, menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes 2 ao quadrado. Fica menos 1. Aí no denominador vai ficar, ó, 24 menos 4 menos 8, né? Porque 2 vezes 2 ao quadrado, 2 ao cubo, que é 8. Ou seja, a inclinação da reta tangente, né, daquela reta tangente pedida, é menos 1 dividido pela raiz quadrada de 12. Último exemplo aí, pra gente fazer e terminar essa aula. Nossa, aqui é só... Pede para verificar o seguinte, ó. É dado de novo uma função com 3 variáveis, tá? Essa aí é para mostrar que vale essa igualdade, ó. X vezes F1 mais Y vezes F2 mais Z vezes F3 é 3F. Tá? Então, a primeira coisa é calcular F1, F2, F3, tá? Ó, F1, vamos fazer direto, tá? Derivado em relação a X, tá? Então, F1 é derivado em relação a X, F2 é derivado em relação a Y, e F3 derivada parcial em relação a Z. F1, então vai ficar 2xy, aqui vai zerar, na segunda parcela zera, né, como tem x, e na terceira também. Agora F2, derivado em relação a y. Então fica x ao quadrado mais z quadrado. Isso aqui só tem z, então zero também. Constante ali. O F3 deriva em relação a z. X quadrado y é uma constante. Tá? Yz quadrado fica 2yz. Derivada de z ao cubo, né, em relação a z, é 3z quadrado. O que está pedindo aqui é para pegar F1, multiplicar por x, F2 por y e F3 por z. Mostrar que isso dá 3F. Tá? Então vamos lá. Logo, vamos fazer essa conta. XF1 mais YF2 mais ZF3. Então, isso é F1 é 2xy. F2 é x quadrado mais z quadrado. Tá aqui, ó. E o F3 é 2yz mais 3z quadrado. Então vamos lá. Então vai ficar 2x ao quadrado y mais x ao quadrado y mais yz quadrado mais 2yz quadrado mais 3z ao cubo. Então, ó, dá para somar algumas coisas, né? Ó, isso aqui dá para somar com isso. E isso aqui, ó. Essas duas parcelas dá para somar. Então a gente obtém que 3x ao quadrado y mais 3yz ao quadrado mais 3z ao cubo. Se eu colocar o 3 em evidência, fica 3 vezes x ao quadrado y mais yz quadrado mais z ao cubo. Se você olhar isso aqui, ó, essa expressão, x ao quadrado y mais yz quadrado mais z ao cubo, é justamente a f. Isso aqui é 3f.
Portanto, x F1 mais y F2 mais z F3 é 3F, que era o que a gente queria provar. Ok? Bom, pessoal, essa aula ficando por aqui. A gente se vê na próxima semana. Até lá, então.